Nós recebemos aqui 257 perguntas. Considerando pelo menos 2 minutos aí para responder cada uma delas, a gente vai ficar um mês aqui em Belo Horizonte. Meus amigos, a gente vai fazer uma síntese das principais. Tem algumas que eu não vou saber a resposta. Teve outras, como eu disse, a gente precisaria de um seminário inteiro para falar. E a gente gostaria, então, de focar aqueles temas que os Espíritos Amigos estão pedindo para a gente não perder de vista. Nazareno, tendo em vista que a baixa autoestima é um transtorno da alma, que dizem os Espíritos sobre tatuagem, piercings, cirurgias plásticas e bariátrica? Bom, eu não vou saber a resposta. O que eu sei é que Francisco Cândido Xavier, quando interrogado no Pinga Fogo, vai dizer que a cirurgia plástica, quando ela é utilizada para trabalhar, não é, a reconstrução facial da pessoa, quando ela é também um meio de melhorar a autoestima, não há nenhum problema com a cirurgia plástica. O que a gente precisa ver é a questão dos exageros, não é? Do excesso, e o porquê nós estamos fazendo aquilo. Tem pessoas que vão fazer 200 plásticas e não vão ficar satisfeitas. Tem pessoa que com uma só vai resolver um defeitinho, um problema que lhe incomodava. Então, não vejo maiores problemas com a cirurgia plástica, desde que a gente tenha esse bom senso. Verificar o que tem por trás. Então, a questão do piercing ou da tatuagem, o que moveu aquela pessoa a fazer aquilo? Eu acho isso muito mais importante do que o que a gente vai fazer propriamente com o porco. Eu não sei qual é a repercussão espiritual, tá? Já ouvi falar algumas especulações, mas como na época de Kardec não tinha essas abordagens, a gente não fazia. A bariátrica, não é? Muitas vezes tem salvo a vida das pessoas, mas é como Alberto Almeida, num seminário sobre compulsão alimentar. Está disponível no YouTube, maravilhoso, feito na Inglaterra. Ele vai dizer que muitas vezes a pessoa até engorda mais, ou então vai ter problemas com alcoolismo, porque substitui um vício que era, né, a comida, a liberação da dopamina por causa da comida, e às vezes a gente até não quer tomar um remédio por causa da depressão, mas aí deprimido acaba comendo mais doce, comendo mais chocolate, porque ele libera dopamina, ou seja, era melhor tomar o remédio, né, do que propriamente ficar preocupação do que estar se alimentando em excesso. Então, verificar o que tem por trás é mais importante. Vamos tratar o efeito? Vamos tratar o efeito. Precisa tratar, é uma indicação médica a cirurgia bariátrica? Concordo em fazer, tá certo? Mas sem tratar a causa, que é a questão do vício na comida que a gente ficou. Por que a gente está indo para a comida, não é? De que você tem fome? Essa é que é a pergunta. É fome de amor? O que está faltando na sua vida, não é? É importante fazer essa pergunta. Gostaria de saber por que um ente familiar que tem depressão aguda dorme muito, mas acorda sempre cansado. Bom, dormir em excesso não nos deixa com mais energia. Até porque a gente tem menos atividade física, e a atividade física é que aumenta a energia. 10 minutos por dia, 2 vezes por semana somente, aumenta a nossa energia em 25%. 25%. E 20 minutos a 40 minutos aumenta a nossa energia em 91%, dizem pesquisas recentes. Então, atividade física é que... Agora, durante o sono, vai nos dizer André Luiz, os seus instrutores, aliás, na série A Vinda do Mundo Espiritual, que muitos de nós, durante o sono físico, não é? Boa parte da humanidade, durante o sono, não vai para regiões felizes no mundo espiritual. Vai para regiões onde se engendram muitos crimes, muitas obsessões. Então vejam que é muito comum acontecerem obsessões espirituais. No meu caso de depressão, um dos agravantes, olha, agravante, não era a causa, era uma moça de uma vida passada que se magoou muito comigo.
Dizem que eu fui muito ruim para ela. Ela sofreu muito e desencarnou com muita mágoa. E ela, durante o sono físico, na minha vida agora, me levava para regiões eróticas do mundo espiritual, onde nós passávamos a noite namorando, onde ela sugava minhas energias e por isso eu acordava completamente desenergizado. Depois que fizeram a primeira reunião mediúnica e que eu soube dessa informação, certamente os espíritos amigos quiseram, porque a gente não informa a pessoa, não é o porquê, para que ela não fique com mais sentimento de culpa, mas os espíritos precisavam me dizer que eu não estava tendo fé na hora da prece, não estava rezando como deveria, antes de dormir sobretudo. Eu tinha insônia e quando acordava de manhã, acordava sem energia. Depois da primeira reunião, eu já não tive mais insônia, já passei a dormir sem remédios e já acordei bem. E quando o seu Monteiro me falou, foi o dialogador na reunião mediúnica, ele me disse, eu disse a ele, seu Monteiro, que coisa curiosa, porque quando eu me recordo dos meus sonhos, eu não me lembro, mas quando me recordo são sempre sonhos eróticos, o que eu achava estranho, porque eu era espírita. E minha depressão é só de manhã, de tarde eu estou melhor, e de à noite eu já estou bem, o que ficava aumentando o meu sentimento de culpa e achando mesmo que era preguiça. Veja que coisa curiosa. É muito mais comum a obsessão durante o sono do que a gente imagina. E a insônia não quer dizer que seja um sintoma de obsessão espiritual, tá? Mas pode ser. Então, que coisa curiosa. Nazareno passava a noite namorando, acordava, não é? Então, vejam como essas questões têm que ser trabalhadas. E aí, através da reunião mediúnica, através do estudo do Evangelho em pequenos grupos, da reforma íntima, da aplicação de passes. Kardec vai dizer no item da subjugação que a pessoa que está subjugada, ela tem carência de fluido vital e que, portanto, seria muito útil a presença de um magnetizador para auxiliar. Então, a utilização do magnetismo, do tratamento com os passes para auxiliar aquela pessoa, tá certo? Então, pode acontecer. Então, é comum essa questão do sono. Gostaria de pedir para você esclarecer um pouco mais sobre a ansiedade, especialmente sobre a expectativa que podemos gerar sobre o nosso comportamento e dos nossos irmãos encarnados ao conhecermos um pouco sobre a caridade, o amor, o perdão. Expectativa que podemos gerar sobre o nosso comportamento, os nossos irmãos encarnados. Eu acho que foi isso que a pessoa quer dizer. Se não foi, você levanta o braço, que aí eu entendo diferente. Nós somos muito cobrados também quando dizemos agora sou espírita, ou agora sou evangélico, agora, enfim, uma mudança de religião. Mas é natural também que a gente tenha essa consciência. O que é que os Espíritos nos dizem no Evangelho segundo o Espiritismo? Capítulo 17, sede perfeitos, vivei como vivem os homens do vosso tempo. Ou seja, para a gente viver, não é para posar de santo. A hipocrisia foi o defeito que Jesus mais combateu. Mas é nessa humildade de aceitar as nossas imperfeições, mas ao mesmo tempo reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral, pelo esforço que empreende em domar as suas más inclinações. Então a gente tem que se esforçar, tem tudo, mas sem querer ser mais do que a gente ainda não tem condição de ser, não é verdade? Ansiedade, como controlar mesmo sendo espírita? Bom, medicamento, psicoterapia. É muito comum o caso de obsessão espiritual, no caso da ansiedade, muito comum, mas é muito também da vida moderna. E nós estamos num ritmo que Augusto Cury, o psiquiatra, vai dizer que nós estamos com a síndrome do pensamento acelerado. Nós não estamos mais parando. A nossa vida antigamente no campo era muito mais tranquila. Se forem mais perguntas, está bom de pergunta, pessoal. E o meu psicólogo, lá em Fortaleza, quando eu fui fazer psicoterapia, que é uma grande ferramenta de autoconhecimento, ele me disse assim: Neno,
você tem que utilizar de uma filosofia zen budista, chamada atenção plena, ou vivência plena. Eu disse, como é que é isso? Olha, quando você for fazer uma coisa, esteja inteiro naquele instante. Por exemplo, quando for tomar um banho, tome um banho. Sinta a água escorrer pelo corpo, use o sabonete, cante. Eu não sei se é porque eu sou do Ceará, pessoal, mas eu adoro tomar banho. Mas como é que a gente toma banho? É correndo, é preocupado com a hora, não é? Com os compromissos, enfim, com as contas. Pensando. Ele disse assim, você pensa demais, Neno. Quando chegar na segunda-feira, você vai receber inspiração para resolver o problema que vai aparecer na segunda-feira. Não precisa ficar sofrendo de véspera. Então a gente lembrar que Jesus nos falou, não vos inquieteis com o dia de amanhã já cuidará de si mesmo, a cada dia já basta o seu desafio evolutivo, não é verdade? Olhai as aves dos céus, elas não plantam, elas não semeiam, e eu vos digo em verdade que nem mesmo, aliás, e não amontou em celeiro, e o Pai provê seu alimento a cada dia. Não sois vós muito mais do que os pássaros, homens de pouca fé? Olhai os lírios do campo, eles não tecem, eles não fiam, e eu vos digo em verdade que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, em todo o seu esplendor, jamais se vestiu como um deles. Que se o Pai veste assim a erva, que hoje nasce, e amanhã mesmo será lançado ao fogo, quanto mais a vós, que são seus filhos amados, homens de pouca fé. Então existe a providência divina, meus amigos. Nunca nos falta. É porque a gente quer as coisas materiais, os nossos pedidos infantis, os nossos caprichos, quando Deus vai nos dar o que for melhor para o nosso espírito. Tenha uma certeza disso. É como Paulo nos ensina, de tudo dai graças, porque tudo concorre para o bem daqueles que amam o Senhor. Vou aumentar um pouquinho o volume desse microfone. Eu estou tendo que falar um pouco mais alto. Então, de tudo dai graças, porque tudo concorre para o bem daqueles que amam o Senhor. Então a gente vai compreendendo uma série de questões, não é? E aí a gente lembra de Jesus, não é? Porque por que as crianças são tão felizes e a gente tão estressado, pessoal? Porque elas vivem intensamente cada momento. Se tivesse uma criança aqui, estaria brincando, correndo, pulando, ela não estaria lembrando do lanche, do dinheiro, das provas, da escola, se tem transporte, ela nem lembra dessas coisas. Ela vive intensamente aquele instante. E Jesus também nos diz, deixai vir a mim as criancinhas e não as impeçais. E eu vos digo em verdade que se vós não vos assemelhardes a esses pequeninos, não entrareis no reino dos céus. Então a gente fazer uma coisa de cada vez. Vai tomar um banho? Tome um banho. Vai fazer uma refeição? Não faça como eu, que estava ali comendo, lendo as perguntas, não é? Mas é que eu estava com realmente muita fome. E aí, a gente fazer uma coisa de cada vez. É importante compreender isso. E uma das coisas que nos vai ajudar muito é a disciplina. Se a gente tiver disciplina, o tempo trabalha a nosso favor. A gente sai mais cedo, não é? Vem mais devagar, vem no horário que não tem engarrafamento, chega mais tranquilo, não é? Cuida de tudo que tem que para arrumar, tudo funciona e você não fica estressado. Enquanto que eu, como cheguei aqui faltando só 45 minutos para começar, estava correndo, não pude cumprimentar as pessoas direito, porque a gente estava estressado. E o nosso orientador espiritual, ele me chamou a atenção certa vez, ele disse: Nazareno, isso está atrapalhando essas palestras, porque como você fica muito apreensivo, e isso é perfeccionismo, que é fruto do orgulho da gente, você quer sempre, não é, caprichar na palestra, quer sempre que a filmagem desta fique melhor do que a outra, para que você possa substituir a do DVD, enfim, para agradar as pessoas, porque a gente tem esse problema também. Uma vez a minha psicóloga, ela me disse assim: Neno, você sabe por que você dá palestras? Eu disse: não, por que eu dou palestras? Achei que ela fosse falar de vaidade, dessas coisas, né? São mais comuns. E ela disse assim:
porque você tem problema de autoestima, que não é boa, está baixa a sua autoestima. Olha, e eu achando que era missionário de Jesus. Problema de autoestima. Olha a importância do autoconhecimento. Então, o autoconhecimento é importante para a gente ter essa consciência. Então ele me diz, Nazareno, quando você chega na hora da palestra, mesmo que você esteja com... Tudo bem que você já estudou, já memorizou muitas coisas, já tem um roteiro, mas se você estiver mais tranquilo, mais sereno, você vai permitir muito mais fácil a nossa inspiração. E isso está no dia a dia. A gente está lá desesperado, aflito, e aí os espíritos amigos do nosso lado querendo nos ajudar, e a gente não escuta, não capta o que eles falam. A serenidade é muito importante. Jesus, que é nosso modelo, estava sempre sereno. Foi para o Gólgota sereno. Por isso que ele é chamado Cordeiro de Deus. Jesus estava sempre tranquilo. E aprender a ter limites também. Porque o problema é que a gente às vezes quer começar um trabalho e não tem limites. Nazareno, eu li a questão 642 do Livro dos Espíritos, que é muito importante, mas pouco compreendido. Está lá na questão 642. Bastará o homem não praticar o mal para ser agradável a Deus e assegurar uma boa posição futura, um bom lugar no mundo espiritual. O que é que os Espíritos respondem? Basta não fazer o mal? Não. Não. Pois o homem deverá fazer o bem no limite de suas forças. Mas tem que ter limite. Tem gente que está fazendo além do limite da sua capacidade, ou então tem que aumentar a sua capacidade de fazer, laboral, delegar, organizar mais as coisas. Tem gente que está cuidando de um ente querido, doente, enfermo, no final da vida física, e está sofrendo com isso. Não é para sofrer, é para agradecer que você está ali como se fosse um anjo da guarda, amparando, auxiliando, com a missão daquela pessoa tão querida para você, ou para muitos espíritos, e é um dever de caridade, mas tem que ter limites. Vejam que Jesus, o ser mais perfeito, um Cristo, a mais elevada hierarquia dos espíritos puros, ele, quando a mulher Cirofenícia vem pedir para que cure a sua filha, que está enferma, ele vai dizer, mulher, eu não vim senão para as ovelhas desgarradas de Israel. Ou seja, a minha missão é só pregar para o povo hebreu. Eu não vou pregar para vocês, não. Quem vai pregar para vocês é Paulo, é Tiago, são os outros que estão aí. A minha missão é essa. Ele tinha limites. E não é justo tirar o pão da mesa dos filhos para o dar aos cachorrinhos. Mas, Senhor, até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos filhos. Ele, como não era somente justiça, era também misericórdia, ele vai dizer, mulher, grande é a tua fé, seja feito conforme tu crês. Mas vejam que Jesus estabeleceu limites, uma meta. Então a gente vai fazer caridade, mas sem salvacionismo, porque senão a gente fica estressado, fica ansioso, acumula coisa demais, não sabe dizer não. Outro problema sério que nos deixa ansioso. Estou falando para mim, viu, pessoal? Tudo é para mim. Meu psicólogo dizendo, você tem um grave problema nessa encarnação, você não sabe dizer não. Eu era advogado à época, tudo que me pediam lá no escritório, não, você faz isso? Faço. E aquilo? Também. E aquilo outro? Claro, por que não? Problema de sentimento de culpa inconsciente. Olha aí onde é que... A ansiedade é um efeito, pessoal. Tem que buscar a causa. Era sentimento de culpa inconsciente, de outras vidas. E aí, como eu não me perdoava, não me amava, a autoestima lá embaixo, queria fazer tudo para receber o amor das pessoas, o aplauso, o carinho das pessoas, né? Era o, entre aspas, bonzinho. E ele me disse, quando você chega ao seu escritório e vê aquela pilha de pendências, o seu inconsciente registra irresponsável, você vai perder o prazo, você coloca fardos demasiadamente pesados nos seus ombros, e aquilo mina metade da sua energia, você já perde metade da sua energia
desmotivado para o trabalho. Você perde a motivação para ir ao trabalho, porque você acumula coisa. Não soube dizer não. E o que foi que Jesus nos falou há 2000 anos? Que o vosso dizer seja sim, sim, não, não. Porque tudo que ultrapassa dali vem do mal. Mas a gente quer. Porque a gente não se conhece, a gente está se equivocando tantas e sofrendo com esses transtornos, não é verdade? Então, ansiedade, algumas dicas seriam essas, além do conhecimento, do estudo, culto do Evangelho lá e assim por diante. Mais perguntas? Nazareno, a timidez é a razão do orgulho? Você sabe o que é timidez? Medo. A pessoa tem autoestima que não está legal, não é? E aí não tem coragem de falar, de colocar suas opiniões, porque ela não suporta as críticas, porque ela tem problema de autoestima. Pode ser orgulho também, mas timidez também é medo. Está lá na questão 932 do Livro dos Espíritos. Kardec pergunta, mas por que tão comumente no mundo os maus é que predominam? Pela fraqueza dos bons. Os bons são tímidos. E aí agora eu gostaria de fazer um parênteses. Medrosos, covardes, coniventes com o mal, omissos. O mundo está aí fora por nossa causa, por nossa culpa. Os bons são tímidos, os maus, ao contrário, são audaciosos e intrigantes, mas quando os bons quiserem, eles dominarão. Mas aí o bom, que na verdade é medroso, aí ele quer agradar a todos, quer agradar o político, quer agradar aquilo, aí ele não coloca, não é? Não se expõe, ele não luta. Tem uma série de questões, não é? Que envolve, não quer ser criticado. Então, a timidez tem a ver com o medo e tem a ver também com o orgulho, tá certo? Porque o orgulho realmente impede a gente de enxergar as nossas imperfeições e a gente quer ser sempre supervalorizado. Amigo NASA, eu gostei do amigo NASA. Por gentileza, autoconhecimento, destrinche tudo que você pode e sabe sobre esse tema. Leve o DVD. Não é nem um CD, porque o CD de autoconhecimento, ele não está tão bom quanto o DVD não, ele está uma versão mais antiga. Leva DVD, não vai dar tempo. Eu vou colocar aqui, vou colocar uns slides aqui de algumas coisas, antes que eu esqueça de falar, que são importantes. Como saber que não estamos usando o nosso livre-arbítrio de forma equivocada? Bom, é conhecendo as leis de Deus. As leis de Deus, ou as leis morais, que são as leis que estão na natureza. Allan Kardec estuda na terceira parte do Livro dos Espíritos. Lá você vai ter um conhecimento das leis. Agora, vai precisar também fazer o autoconhecimento para verificar por que você está agindo dessa ou daquela maneira, para ter a consciência plena. Como conciliar a educação evangélica dos filhos com os valores da sociedade moderna onde estão inseridos? Bom, pessoal, vai ser uma luta entre a educação do lar e a educação do mundo. A educação do mundo, o ateísmo em si, o materialismo em si, não é mau, mas os frutos dele são péssimos. Então é como eu digo para o meu pai: papai, se o senhor não acredita em Deus, eu respeito. Mas me diga uma coisa, o senhor concorda com o suicídio? Não. O senhor concorda com a corrupção? Não. Concorda com o roubo, com os homicídios, com o aborto, com drogas, com isso? Não, 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 não. Então, pare de divulgar o materialismo, porque o fruto dessa doutrina é este. Então, as religiões estão orientando as pessoas. Então, na nossa casa,
sobretudo com o exemplo, porque as palavras podem até convencer, mas é o exemplo que arrasta as multidões, dizia Francisco de Assis. Com a boa orientação que a casa espírita também vai proporcionar, mas vai ser muito pouco, porque é uma vez por semana, algumas horas. É dentro do lar. No livro Mecanismo da Mediunidade, os instrutores vão dizer a André Luiz que a família é o centro de indução, ou seja, de influência mais poderoso que existe no universo. No universo. A gente não sabe como nossos pais nos influenciam. Mais tarde a gente vai ficando mais velho, a gente vai ficando igual ao meu pai, não é? Repetindo as coisas que eles falavam. E é importante a gente compreender, sobretudo até os 7 anos, não é? Essa primeira etapa da vida, assim, que é muito importante, então, a gente incutir, porque a criança está como uma argila molhada, um vaso, não é, de barro, que está mais fácil de você modelar, depois ele vai endurecer. Depois ele vai estar no colégio, vai ter os amiguinhos para influenciar, vai ter isso, vai ter... Então, hoje, como eles têm acesso a muita informação, é importante que a família tenha valores sólidos, que pratique o culto do Evangelho no lar. Todos aqui vocês já conhecem o culto do Evangelho no lar, já conhecem? Sim. Alguém não conhece? Culto do Evangelho no lar? Uma pessoa? Todo mundo ali conhece. Então, importante fazer o culto do Evangelho no lar. E ter que a nossa criança, do mesmo modo, porque Edivaldo diz assim, a pessoa diz para mim que não vou levar meu filho para a evangelização porque ele, quando se tornar adulto, ele escolha qual a religião que ele quer seguir. Mas para a escola, você obriga ou não obriga ele que ele vai estudar? Não, para a escola ele tem que ir. Ora, se a escola de valores morais, a escola do espírito imortal, que é a evangelização, a gente não vai levar? Claro que vamos levar. Mais tarde, se ele quiser mudar, ele pode mudar. Mas, enquanto estiver sob a nossa tutela, tem. Né? Então, ali, conhecer amigos, formar aquela turma que vai proteger os nossos filhos das drogas, de tantos outros problemas, se eles tiverem amigos espíritas esclarecidos, ou de outras religiões, mas que sejam, não é, tem aquela turma que possa ajudá-los também. Não é? Então, seriam essas dicas rápidas. Visão espírita sobre a terapia de vidas passadas e a psicoterapia convencional. Assista a palestra. Está lá no box de ansiedade. Não vai dar tempo de eu falar sobre isso aqui tudo. Mas Alberto Almeida fala também sobre esse assunto e ele também tem formação em terapia de regressão a vidas passadas. Nazareno, você iniciou a palestra falando de alegria. Às vezes, tenho medo de perder a alegria diante de situações difíceis. Como trabalhar esse medo que às vezes me assombra? Bom, pessoal, esse medo, nós vimos aqui, é um instinto de conservação que precisa do conhecimento para estar sob controle. Mas, ao mesmo tempo, nós sabemos dessa inter-relação com o mundo espiritual e espíritos estimulam sentimentos que eles encontrem brechas em nós. Se a gente tem um pouquinho de medo, eles podem amplificar. Então, sugiro, não é, que você busque sempre a frequência em uma casa espírita, o tratamento espiritual, não é, o trabalho no bem, e confiando em Jesus, e buscando então o reino de Deus, a sua justiça, nada deve nos incomodar. Eu já descobri, é o cabo do som dos vídeos que a gente estava passando antes aqui. Agora vai ficar. Ventinho gostoso chegando. Me considero uma pessoa forte e valente. Os outros também me consideram assim. Mas por vezes, em questões mais pessoais e íntimas, sinto medo. Não é pânico. Me atormenta a vida. Mas sinto que algo deve ser feito. Terapia com psicólogo já fiz. Mas dizem que é espiritual. O que fazer? Bom, está bem parecido com a questão anterior, não é? Lembrando, pessoal, que tem, do mesmo modo que tem bons advogados, bons médicos,
e maus médicos e maus advogados, também tem bons psicólogos e maus psicólogos, tá? E vale a pena a gente buscar alguém bem capacitado. Nazareno e não precisa ser espírita, não. Nazareno, tem uma amiga que está sempre em aflição e desabafa comigo, está com muita mágoa e revolta no coração. Como devo proceder para ajudá-la? Mágoa e revolta. Bom, a mágoa e a revolta, a gente teria que enfocar no perdão. Então, buscar estudar sobre esse assunto, buscar levar livros que possam esclarecê-la, boas obras, leituras edificantes, mudar sempre as questões e mostrar, olha, a doutrina espírita, na minha opinião, é a filosofia que vai dar a melhor solução, a melhor razão para a gente perdoar. Porque a gente não sabe que nada é por acaso. Sabe que estamos colhendo coisas de vidas passadas. E como na parábola que Jesus nos conta, do credor incompassivo, a gente perdoando uma coisa pequenina, muitas vezes estamos sendo perdoados de coisas gigantescas anteriores. Então é importante que a gente tenha essa compreensão, que a doutrina espírita, então leve a doutrina espírita para ela. Essa sua amiga é espírita, se não for espírita, pega o livrinho aqui comigo, esse livrinho é muito bom. Leve o Evangelho segundo o Espiritismo para ela, o livro dos Espíritos, não é? Para a gente poder, não é, ter essas questões. Bom, para a gente fechar a nossa abordagem hoje aqui, outra coisa que nos aflige, os transtornos, que nos deixa muito preocupados. Chico Xavier vai dizer que 50% da cura chama-se aceitação. A gente aceitar aquele problema, aquela enfermidade. E que 50% da cura vem com o tempo. 50% é a aceitação e 50% vem com o tempo. Então vejam quantos problemas de negação, não é? Como a gente vê também, não é? Sobretudo na questão da dependência química, da depressão, a pessoa não busca tratamento, não é? Até porque faltam forças para ela. Não é? Então a reforma íntima também vai nos ajudar, praticar a caridade de Kardec. Então a caridade com K aqui é uma maneira de lembrar a caridade muito mais ampla, não somente a caridade material, de dar coisas, mas sobretudo, né, do amor, da paciência, do perdão, da divulgação da doutrina espírita, da tolerância, de saber calar, né, diante de tantas questões. O perdão e o auto-perdão, isso aqui vai ser muito importante para nós. Jesus também nos convida, não é? Perdoai para que Deus os perdoe. A evolução, a gente ter essa consciência que precisamos estar sempre crescendo. Então Jesus nos convida, veja como ele era reencarnacionista mesmo, sede perfeitos, assim como o nosso Pai Celestial é perfeito. Como é que a gente vai dar conta de ser perfeito numa vida, não é? Então, não é? A desobsessão, você sabe que é o esclarecimento dos espíritos, não é? Que Jesus também expulsou muitos espíritos impuros ou atrasados. Na doutrina espírita também a gente vai ter a fluidoterapia, paz, água magnetizada, evangelho lá, leituras edificantes, palestras, seminários. Divaldo Franco vai dizer que nas sessões de palestras, de seminários, de congressos, acontecem verdadeiras desobsessões, porque ele é médio vidente, acompanha os espíritos atendendo a todos nós, encarnados e desencarnados, a imensa equipe espiritual que está aqui trabalhando, ajudando aqueles que estão conosco, não é? Então, eu, por exemplo, eu vivo escutando palestra, eu coloco tudo em MP3, coloco no carro, né? Estou lá no trânsito tranquilo, né? Fazer caminhada, vou para a academia escutando palestra. Então, em casa, estou lá com o celular, com o tablet, escutando palestra espírita. Olha, o obsessor para andar comigo vai escutar palestra. Vai escutar. Pode ser que até eu melhore e ele também, né? Eu melhore e ele também. Então vejam como a gente pode fazer isso. E às vezes a gente está tão transtornado que até no trânsito, meus amigos, a gente faz isso. Hoje a gente está vendo a questão do engarrafamento. Eu estava feliz, eu disse, meu Deus, como Belo Horizonte está chique, está grande, está parecendo Londres.
toda engarrafada. Dia de sábado. A gente não conseguia chegar aqui a tempo por causa do engarrafamento. E Emmanuel já nos ensinava que a estrada larga e pavimentada é perigosa. Asfaltada é perigosa, porque o automóvel desenvolve grandes velocidades. Já a estrada carroçal, a estrada lá, pequenininha, é mais segura, porque a gente anda mais devagar. Então, hoje a gente está andando mais devagar, é mais seguro. Quando bate no engarrafamento é só para-choque no para-choque, aqueles beijinhos lá, que ninguém se machuca, todo tranquilo, nem amassa, não é? E a gente devia perguntar, mas por que tem tanto engarrafamento hoje? É porque, graças a Deus, meus amigos, de uns 20 anos para cá, mais gente tem condição de comprar um carrinho. Olha que maravilha, deve ficar feliz. Agora devia ter comprado mais ruas também, né? Ou melhor, ter um bom transporte coletivo, que a gente ainda não tem. Então vamos trabalhar isso também. Mas olha, lá de Confins para lá onde a gente foi almoçar e depois tomar um banho. Vocês sabem como é que quantas horas ou quantos dias levava antigamente para vir de Confins para cá? A pé, com uma trouxa na cabeça, no sol quente, sem ter o que comer. Ou então de cavalo, chegava com as cadeiras tudo quebrada, né? De carroça. Agora a gente vem de carro, muitas vezes de ar-condicionado, câmbio automático, e escutando palestra espírita, conversando com os amigos, escutando música. Tem celular que tem até televisão. Pronto, olha aqui. Então, mais serenidade no trânsito os espíritos nos pedem, meus amigos. Tem gente que está assassinando por causa de uma briga de trânsito. Não se envolve em brigas de trânsito. Andem devagar. Usem a disciplina, não é? Acordar cedo, organizar. Quem tem a disciplina fica muito mais livre, tem muito mais tempo. E ela tem a disciplina dos bons hábitos. Não é a disciplina de quartel-general, não, mas a disciplina dos bons hábitos. Chico Xavier sempre sereno, muitíssima disciplina. E qual era a disciplina que Emmanuel era mais exigente com Chico? No trato com os semelhantes. Então Chico nunca destratou ninguém, sempre generoso. Chico era tão sereno e tão calmo que uma vez eles estavam dentro da sua casa, e na hora de sair, aquele grupo de amigos, todos conversando com Chico, já era tarde. O cachorro, um dos cachorros, estava dormindo na porta da casa. E aí Chico veio na frente, todos em fila indiana, seguindo Chico, e Chico parou, e ficou parado, esperando o cachorro acordar. Aí o povo já estava já incomodado, né? Porque se fosse a gente, ia dar um chutinho assim, meio fraterno assim no cachorro, né? Olha a serenidade de Chico. Aquilo era uma lição, certamente, né? Aí depois de uns 20 minutos, o cachorro acordou. E aí, Chico suavemente abriu a porta. A gente não consegue fazer mais isso. Então a gente está distratando as pessoas, os colegas. A nós mesmos não temos mais tempo para nós mesmos. Então precisamos ter uma boa organização, bons hábitos e essa disciplina. Não é só a disciplina, não é? Às vezes as pessoas falam muito da disciplina e não é bem entendida. Quando está lá no açude, quando Chico encontra Emmanuel em 1931, ele vai dizer: Chico, você aceita trabalhar na mediunidade com Jesus? Sim, se os bons espíritos não me abandonarem. Eles não o desampararão, mas para isso você precisa trabalhar, estudar muito e esforçar-se no bem. E o senhor acha que eu estou em condições de cumprir essa tarefa? Sim, desde que você obedeça os 3 pontos básicos do nosso serviço. Quais são eles? O primeiro, disciplina. Segundo, disciplina. Terceiro, o amor, o estudo, a prática do bem não pode vir depois da disciplina. Tem que ser antes. E Chico já era todo amor, todo renúncia, não é verdade? Então ele estava ali aprendendo a ter disciplina, e vejam como ele produziu tanto, meus amigos. Um homem ganhando um salário de miséria, cuidando dos seus sobrinhos, dos seus netos, dos seus irmãos mais novos, perdão.
da sua família, somente ele e seu pai trabalhando, uma mão balançando um berço e com o outro ele psicografando. Como é que esse homem... E a serenidade, a tranquilidade, enfrentando os maiores escândalos, né? O caso do Humberto de Campos, o caso lá do Cruzeiro, e ele vai depois transformar tudo aquilo em coisas de alegria, instrumentos para a divulgação da doutrina espírita. Então a gente precisa aprender a trabalhar com serenidade, modificar o ambiente de trabalho, colocar coisas agradáveis, não é? Alguma coisa que você goste, ser mais amoroso com seus colegas. Já experimentou chegar no trabalho mais amoroso, sorridente, diferente? Mas a gente já chega, né? Já vai lá para a mesa. Por quê? Porque está... Então a gente aprender a ser mais organizado, mais disciplinado, não esquecer de 3 disciplinas muitíssimo importantes: a disciplina do pensar, vigiai, né? Vigiai os vossos pensamentos, emoções, a fim de não cair em obsessão, em tentação. A disciplina do falar, que da vossa boca não sai nenhuma palavra torpe, mas somente aquilo que for útil para a edificação. E a disciplina do agir, fazer aos outros tudo aquilo que gostaríeis que vos fizessem. Como o mundo seria melhor se a gente começasse a ter mais disciplina, atenção, uma coisa de cada vez, tarefas mais simples, menores, mais humildes, mas feitas com muito amor, com muita dedicação e com muito carinho, agradecendo todo instante por todas as dificuldades, agradecer pelos desafios evolutivos que nos fortalecem, que se são purificações, que são resgates, que vamos enfrentar com coragem, com galhardia. A resignação também é uma grande virtude que a gente precisa aprender, e elas vêm da humildade. Então nós temos que combater o orgulho, combater o egoísmo, precisaremos do autoconhecimento para identificar onde eles estão mais incrustados em nós também. E para nós irmos concluindo, a gente gostaria, meus amigos, de mostrar um vídeo de um homem muito sereno. É um DVD sobre Francisco de Assis, para a gente encerrar. Pode ser até a nossa prece. Mas antes de eu falar aqui um pouquinho sobre Chico de Assis, essa é a capa do DVD. Olha, Francisco largou toda a riqueza para viver na penúria, na pobreza, na castidade, invernos prolongados, calor de rachar também lá faz, não é? Enfrentando todo tipo de adversidade, inclusive da própria igreja na época, até que foi, não é, aceita a ordem dos frades menores, sublimando um amor realmente, almas muito queridas, almas muito afins, ele clara, ele sublima, e ela também, e vão trabalhando, e sempre Francisco estava louvando. E quando a gente ouvir falar em louvar, pensa que é como das igrejas tradicionais, pode até acender as luzes aqui, das igrejas tradicionais, que acha que é cantar. Olha, cantar é louvar também, mas louvar é perceber tudo na natureza, na criação, tudo a bondade do Criador. Não criticar o tempo sereno, isso, aquilo, porque tudo é criação de Deus. E na hora que a gente critica a criação, a gente está criticando também o Criador. Então aprender a ter esse contentamento, como lá João Batista vai dizer, como está em Novo Testamento: soldados, contentai-vos com o vosso soldo, com o vosso salário. E a gente lê e pensa assim, então ele está dizendo para a gente se acomodar. Não, ele não falou acomodai-vos com o vosso salário, não, mas é contentai-vos, vamos nos alegrar com o que a gente tem, com esse salário espiritual, com essa vida, com essa família, com esses recursos, com essas dificuldades, vamos aprender a nos contentar com o que a gente tem. Se a nossa vida não estiver permeada por essa alegria,
a gente vai ser fonte de sofrimento para os outros, de desesperança, de desilusão. Olha, se os espíritas estiverem tristes, meus amigos, o que será dos demais? Precisamos dar esse testemunho de alegria, como Francisco de Assis, não é? Com tantas dificuldades, vai nos trazer as suas belíssimas lições. Vamos colocar o vídeo. Vocês encontram esse DVD em livrarias católicas. Se tiver uma pessoa, vai ganhar um livrinho. É uma das melhores biografias sobre Francisco. Chama Clara e Francisco, 3 horas e 20 de duração.